Dizem que o amor verdadeiro é cego, surdo, mudo e, às vezes, cirurgicamente removido do seu próprio corpo e entregue numa bandeja de aço inoxidável. Eu, sinceramente, achava que estava vivendo um conto de fadas, mas descobri que era só o prólogo de uma comédia de erros que teria me feito rir, se eu não estivesse com 22 pontos no abdômen e um divórcio no colo. Meu nome é Letícia, tenho 34 anos, e até uma semana atrás, eu era casada com o homem mais ingrato que já caminhou sobre duas pernas, Caio. Um daqueles sujeitos que sorriem com todos os dentes nas fotos de família, mas que na primeira oportunidade, enfiam uma faca nas suas costas. Ou, no meu caso, te deixam anestesiada numa cama de hospital com um obrigado, querida, e somem por 3 dias porque precisavam pensar. Mas vamos começar pelo início, como toda tragédia merece. Conheci Caio numa reunião de condomínio. Ele estava reclamando do barulho da máquina de lavar da vizinha do térreo. Eu o achei ridículo e, claro, irresistível. Aquela mistura de arrogância com cabelo bem penteado e camisa social meio amassada parecia a saída de um filme ruim de romance. Mas eu caí. Caí com gosto. Com direito a pipoca, playlist romântica e jantar improvisado com vinho barato e massa instantânea. 2 anos depois, estávamos casados. E como toda mulher apaixonada e disposta a ser a parceira para tudo, eu aceitei a sogra, Dona Neide, como um fardo de afeto embutido no pacote. A mulher era um azedume só. Me olhava como se eu tivesse contaminado o filho dela com um vírus incurável, o vírus da independência. Você tem mão mole para cozinhar, ela dizia, enquanto mexia o arroz como quem invocava demônios. Está engordando, né? Comentava, com um sorriso fino, ao me oferecer mais um pedaço de bolo que ela sabia que eu só aceitava por educação. E mesmo assim, eu resisti. Porque eu acreditava que, se amava o filho, precisava amar a mãe. Mais uma ilusão que eu devia ter deixado cair junto com a fé que eu tinha no Tauan para sempre. Foi numa terça-feira ensolarada que recebi a notícia: Dona Neide precisava de um rim. E não era qualquer rim, não. Era um rim com tipagem compatível, livre de doenças, saudável como uma abobrinha orgânica. E, adivinha? Eu era a doadora ideal. Caio me olhou com aqueles olhos castanhos de novela das 6 e segurou minha mão como se estivesse pedindo desculpas por existir. Amor, é só se você quiser, ele murmurou. E eu, burra como um puff de crochê, quis. A cirurgia aconteceu em um hospital particular com cheiro de cloro e orquídea. Antes de entrar na sala de operação, Caio me beijou na testa e eu juro que senti que estava fazendo algo grande. Nobre. Bonito. Uma mulher salvando a matriarca da família. Eu imaginei um futuro onde Dona Neide finalmente me tratava como filha, me chamava para almoços em família sem julgar meu arroz empapado, e até quem sabe me presenteava com um colar de ouro que passou por gerações. Acordei da cirurgia com uma sensação de missão cumprida, e uma dor horrível do lado esquerdo do corpo. E foi exatamente ali, na maca, que Caio deu o primeiro sinal de traição. Não estava lá. Nem um copo d'água. Nem uma rosa de plástico. Nada. Ele apareceu 3 dias depois, com cara de sono e hálito de cerveja artesanal, dizendo que eu precisava pensar na vida. E quando eu, ainda com soro pendurado no braço, perguntei, pensar no quê, exatamente, ele respondeu com um encolher de ombros e a frase que, até hoje, ecoa como um tapa na minha alma. Letícia, você é uma mulher incrível, mas, você é muito frágil. Frágil. Eu, que doei um órgão para salvar a mãe dele. Eu, que limpei vômito da senhora em crise de diálise. Que passei madrugadas pesquisando receitas sem lactose porque ela tinha intolerância seletiva. Frágil era o caramba. Fiz o que qualquer mulher inteligente faria, respirei fundo, sorri e disse, claro. Se é isso que você quer, então vamos conversar com calma. Mas por dentro, eu já estava escrevendo meu manifesto. Nos dias que se seguiram, enquanto ele andava pela casa como quem morava numa pousada gratuita, comecei a organizar meus documentos. Procurei um advogado. Organizei planilhas. Revisei contas conjuntas. E, claro, montei a pasta vermelha. Ah, a pasta vermelha.
Foi nela que coloquei todas as surpresas que guardava, como quem prepara um número final de mágica, extratos, recibos, prints, contratos e um papel especial assinado por Dona Neide no pós-operatório, algo que ela nunca leu direito, mas fez questão de assinar para me agradecer. Um papel que me dava direito a mais do que ele imaginava. Na noite em que Caio disse que queria abrir o jogo e oficializar a separação de forma civilizada, eu estava pronta. Ele colocou as mãos sobre a mesa, todo formal, como se fosse o CEO da nossa falência conjugal. E eu, com toda elegância, empurrei a pasta vermelha na direção dele. Uma lindeza com abas elásticas e cheiro de vingança organizada. Você quer se separar? Ótimo. Mas antes, leia isso. Ele abriu devagar. Um silêncio tenso preencheu o ambiente. E, pela primeira vez desde que o conheci, Caio não tinha absolutamente nada a dizer. Nos próximos capítulos, você vai descobrir exatamente o que tinha dentro daquela pasta e por que o silêncio dele valeu cada centímetro do meu rim doado. Mas agora, eu quero que você respire fundo, se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare. Porque o que vem a seguir é o tipo de história que faz sua sogra olhar torto para o seu sorriso, e pensar duas vezes antes de pedir qualquer coisa. Caio sempre foi bom com palavras. Sabia enfeitar mentiras com laços bonitos e transformar promessas ocas em discursos quase convincentes. Mas naquele dia, naquela noite específica, ele estava mudo. O homem que um dia me escreveu uma carta de 3 páginas com o título Você é o meu milagre agora olhava para folhas de papel como se fossem dinamite. E eram. Ele desceu os olhos pela primeira página com a mesma expressão de quem vê o nome na lista de demissão da empresa. Leu uma vez. Voltou. Depois leu em voz baixa, como se não acreditar na leitura fosse uma forma de cancelá-la. Neide Aparecida da Silva, residente à Rua Barão de Antonina, São Paulo, declaro por livre e espontânea vontade. Ele murmurou. Que recebi o transplante de rim da minha nora Letícia dos Santos Pereira, sendo esta a única responsável pela viabilidade e sucesso da minha cirurgia, e... Caio ergueu os olhos. As sobrancelhas dele formaram um arco tão exagerado que, se eu não estivesse com os pontos ainda sensíveis, teria soltado uma gargalhada. Em vez disso, cruzei os braços e levantei uma sobrancelha só. Continua, Caio. Tem mais 3 páginas. Talvez você esteja se perguntando, o que exatamente tinha naquele documento? Uma cláusula. Simples, discreta, assinada no momento de gratidão narcotizada por morfina. Reconheço que, por minha própria escolha, transfiro para Letícia o pleno uso e usufruto do apartamento de minha propriedade, localizado no bairro da Aclimação, em retribuição ao gesto que salvou minha vida. Sim, senhoras e senhores, a sogra me deu um apartamento. E mais do que isso, Caio assinou como testemunha. Lembram? Foi logo depois da cirurgia. Eu estava com uma camiseta manchada de sopa, ela com uma meia no lugar errado e ele, sorrindo feito quem acredita que amor é eterno. Tudo por gratidão. Ou idiotice. Ou as duas coisas juntas. E agora ele olhava para aquele papel como se fosse uma sentença de morte. Para o ego dele, era. Isso não vai ter validade nenhuma, Letícia. A voz saiu firme, mas a mão dele tremia. Eu sorri. Sincera. Calma. Como quem tem tudo. Foi lavrado em cartório. Reconhecido em firma. E seu nome está bem ali, bonitinho, como testemunha. Se quiser, posso buscar as fotos do dia que a gente foi registrar. Ele respirou fundo. Abriu outra aba da pasta. Tinha lá extratos bancários provando que eu havia pago metade do carro dele, o mesmo carro que agora ele usava para ir visitar a amiga com quem estava apenas conversando. Recibos da reforma do apartamento da mãe dele, bancada por mim, até a última torneira dourada que ela fez questão de instalar porque merecia. Conversas impressas, sim, eu salvei tudo, onde ele prometia dividir os lucros da empresa que abriu comigo, usando o meu crédito. Caio me olhou como quem olha um prédio prestes a desabar. Você me espionou? Não, Caio. Eu só prestei atenção. Coisa que você parou de fazer desde o nosso 2º ano de casamento. Agora vem a parte em que, normalmente, as pessoas esperariam uma briga. Um grito. Um choro. Mas não.
Ele só se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, coçando a nuca, fazendo aquela típica expressão de homem tentando inventar uma desculpa boa o suficiente para sair como vítima. Você fez isso tudo por quê? Por vingança? Não, querido. Fiz por precaução. A vingança ainda está por vir. Foi aí que ele teve a audácia de dizer: Letícia, olha. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Nem eu, Caio. Eu queria que a gente fosse para Paris. Que tivéssemos filhos. Que sua mãe gostasse de mim sem me chamar de Ofracão cada vez que eu chorava vendo Marley e eu. Mas olha só onde estamos. Você pedindo o divórcio uma semana depois que eu te dei um rim? Quer dizer, que eu dei um rim para sua mãe. Vamos manter a precisão. Você sempre teve esse sarcasmo, Letícia? Ele perguntou, meio desconcertado. Não. Ele apareceu junto com a cicatriz. Os dias que seguiram foram estranhamente silenciosos. Caio começou a dormir no sofá e, pela primeira vez, eu o deixei lá. Nada de cobertor dobrado. Nada de travesseiro extra. E comi todas as bolachas recheadas da casa sem remorso. O divórcio estava em andamento, mas antes de assinar qualquer coisa, eu quis me divertir um pouco. Fiz questão de colocar nos alto-falantes da sala músicas bem melosas enquanto cozinhava. Bleed in Love, Someone Like You, Shallow. Deixei ele tentando interpretar cada escolha como se fosse um código secreto da minha tristeza, quando, na verdade, era só a minha nova playlist favorita, Vingança Passivo-Agressiva, Volume 1. Também comecei a receber visitas. Não de homens, claro. De amigas. Mulheres lindas, bem-sucedidas e escandalosamente alegres, que iam alto na varanda e me chamavam de guerreira com taças de vinho na mão. Caio espiava do corredor como se fosse um figurante desconfortável de novela mexicana. E aí, uma noite, ele surtou. Você está feliz com isso tudo? Fazendo cena para me provocar? Eu? Feliz? Não, Caio. Estou ocupada demais vivendo minha vida. Você deveria tentar. Na semana seguinte, Dona Neide teve alta e voltou para o meu apartamento, agora. Me ligou no meio do dia com a delicadeza de um trator em marcha lenta. Letícia, estou vendo aqui no contrato uma cláusula estranha. Isso aqui tá dizendo que o imóvel agora é seu? Isso é sério? Sim. Tá tudo registrado. E não se preocupe, você pode ficar o tempo que quiser, como minha inquilina. Inquilina? Sim, sogrinha. Mas calma, vou te dar um desconto. Afinal, família é tudo, né? O barulho que ela fez foi uma mistura de engasgo com palavrão contido. Uma pequena sinfonia para os meus ouvidos operados. Naquele momento, percebi, minha fragilidade foi só a capa que eles usaram para não ver o que eu realmente era. Resiliente. Inteligente. Precisa. E, agora, perigosa. Ah, Caio. Você queria uma mulher forte? Então se prepara, porque você está prestes a conhecer tudo que a minha força pode construir e destruir. Existe algo mágico no silêncio que antecede o colapso. É como aquele segundo antes do copo cair da mesa, o mundo parece suspenso, as leis da física se ajoelham, e, então, tudo despenca. Foi assim com Caio. Depois de descobrir que eu era, de fato, dona do apartamento da mãe dele e que metade das conquistas materiais dele tinham o meu nome no rodapé, ele passou uns dias andando pela casa como se fosse um hóspede mal-vindo na própria vida. Não reclamava mais da minha playlist de sofrência com orquestra. Não comentava do cheiro da minha nova vela aromática, lavanda com ódio. Só abria a geladeira, suspirava, e fechava. Como se a comida estivesse rindo da situação também. E estava. Porque na minha cozinha, até o iogurte fazia parte da vingança. Você está estranha, ele disse, uma noite, enquanto eu comia um creme brulee com a delicadeza de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Estranha como? Perguntei, sem desviar o olhar da colher. Feliz demais para quem tá levando um pé na bunda. Eu respirei fundo e ri. Ah, Caio. Você ainda acha que foi você quem me deu um pé na bunda? Ele franziu a testa. O divórcio foi ideia minha. Você pode ter apertado o botão,
querido. Mas o trem que te atropelou fui eu que construí. Nas semanas seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Com calma. Com precisão. Com uma elegância que deixaria qualquer roteirista de filme de espionagem com inveja. Primeiro, mudei todos os contratos e cadastros para meu nome. A empresa que Caio havia aberto comigo, mas que até então funcionava apenas com o CPF dele como representante, agora tinha uma nova administradora legal, eu. E não foi difícil. Eu tinha os recibos. Tinha os comprovantes. Tinha as conversas. E, mais importante, tinha o advogado mais fofoqueiro e implacável da cidade, o Cláudio. Um homem com sorriso angelical, alma de carrasco jurídico e que adorava frases de impacto do tipo: Letícia, com essa documentação, o Caio vai assinar o divórcio chorando e sem a cueca. Enquanto isso, Dona Neide, bem, ela teve o desplante de me ligar 3 vezes em um só dia, exigindo explicações sobre esse contrato ridículo que, segundo ela, assinei sob efeito de analgésicos e enganação. Eu estava dopada, Letícia. Você me enfiou papéis no colo. Sim, sogrinha. Como toda boa nora infiltrada e maligna faria, né? Mas sabe o que me assusta, Neide? É o fato de que, mesmo dopada, a senhora fez uma assinatura mais bonita do que no nosso cartão de aniversário de casamento. Ela bufou. Eu sorri. O placar da guerra estava ficando interessante. E como o universo adora o caos bem servido, naquela mesma semana, recebi uma notificação inesperada: o aniversário de casamento de Caio e eu se aproximava. O último. O finado. O morto-vivo da data comemorativa. E eu tive uma ideia. Uma ideia que nasceu pequena, como um espirro, e cresceu como uma tempestade. Planejei uma festa. Sim. Uma festa de encerramento de ciclo. Convidei os amigos em comum, aqueles que sempre duvidaram da minha força. Convidei as colegas de trabalho de Caio, aqueles que ele vivia tentando impressionar com histórias de empreendedorismo nato. Convidei até os primos distantes dele, que adoravam fofocas com vinho barato. Preparei um salão discreto, elegante, com velas, fotos impressas, e uma projeção especial no final. A decoração era toda baseada em rituais de passagem a algo entre o batismo e o funeral de um casamento. Tinha bem casado servido em caixinha preta com laço fúnebre e guardanapo bordado com a frase: foi um rim, mas foi por pouco. A entrada era marcada por um grande banner com a foto do nosso casamento e a frase: obrigada pelo trauma. Mas eu tô curada. Na hora marcada, todos estavam lá. Até Caio. Sim, ele foi. Convencido de que seria uma tentativa patética de reconciliação. Apareceu com camisa nova, sorriso ensaiado e uma expressão de superioridade que só tornava o momento mais saboroso. Eu subi ao palco improvisado com o microfone na mão e um vestido vermelho que gritava: a fase do luto acabou, agora é vingança com batom vinho. Boa noite, queridos. Obrigada por virem. Hoje não celebramos uma união, e sim uma libertação. E para isso, trouxe algo especial para dividir com vocês. As luzes se apagaram. E a tela atrás de mim acendeu. Ali, comecei a passar uma montagem simples, fotos minhas durante a recuperação do transplante, sozinha no hospital, segurando flores que eu mesma comprei, com a legenda: enquanto ele dizia que precisavam pensar, eu pensava se conseguiria levantar da cama sozinha. Depois, imagens da assinatura do contrato da sogra, com a frase: enquanto me chamavam de fraca, eu estava assinando o meu direito à vingança legal. E, por fim, vídeos curtos, todos retirados das câmeras de segurança da empresa, onde Caio admitia que o negócio era só fachada para pegar o meu dinheiro emprestado e aplicar em projetos pessoais. O salão ficou em silêncio. Caio se levantou. Tentou ir até o palco. Você é doente. Você armou isso tudo. Não, Caio. Eu só organizei os fatos. Você armou tudo sozinho. E então, entreguei a última peça do quebra-cabeça. O vídeo que vocês acabaram de assistir também foi enviado para o contador da empresa e para o nosso antigo investidor. A partir de amanhã, o nome dele estará fora do contrato. E o meu, onde sempre deveria ter estado. Aplausos. E não tímidos. Aplausos de pé,
com gargalhadas, brindes e comentários tipo: "Menina, me ensina. Essa é a verdadeira protagonista. A ex-nora que toda sogra deveria temer." Caio saiu do salão com o rosto mais branco que guardanapo engomado. Dona Neide não apareceu, claro, ela alegou um pressentimento ruim, que eu teria chamado de consciência. E eu? Eu dancei. Dancei com as amigas, com os primos do Caio, com o garçom. E, principalmente, dancei na cara do destino. Porque naquele dia eu soube, quando você doa um rim por amor e recebe um divórcio por fragilidade, a única resposta possível é a glória. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre a vingança bem feita, ela calma. Enquanto muitos esperam que a gente saia por aí com o cabelo desgrenhado e um coquetel molotov na bolsa, o verdadeiro troco é silencioso, metódico e usa salto alto. Foi assim que, na manhã seguinte à festa que viralizou no grupo da família do Caio, e também, por algum milagre divino, no grupo da igreja da sogra, eu acordei e tomei meu café com gosto de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, não havia barulho de homem no banheiro, não havia cueca esquecida no chão, e não havia perguntas do tipo: "Amor, onde estão minhas meias?" Agora, todas as meias da casa eram minhas. E todas estavam organizadas por cor. Caio saiu oficialmente de casa 2 dias após o evento. Levou apenas o que coube em 2 malas e um ego quebrado. Disse que não se sentia mais bem-vindo. Eu disse: "Boa leitura de ambiente." Ele tentou recuperar o orgulho com uma saída dramática. Lançou um olhar ao redor, fez uma pausa e falou, já da porta: "Você sabe que isso tudo é loucura, né?" Eu apenas assenti, sorrindo. Sim. Uma loucura com firma reconhecida. A partir dali, comecei a construir algo novo. E não falo apenas de uma nova rotina, falo de uma nova empresa. Um novo império. Um projeto nascido da dor, da humilhação, e de uma única ideia que sempre esteve ali, engasgada em mim: eu nunca fui fraca, só fui mal aproveitada. E assim nasceu Remédia. Sim, o nome era esse. Um jogo de palavras entre remédio e rim. Um trocadilho meio infame, talvez, mas absolutamente estratégico. Remédia seria uma startup voltada para conectar pacientes com doadores de órgãos voluntários, mas com foco na dignidade, no cuidado emocional e no acompanhamento integral de quem passa por esse processo. Porque, convenhamos, doar um órgão não deveria terminar com uma assinatura fria e uma mala de roupas dobradas em silêncio. Montei a ideia em uma semana. O plano de negócio saiu de mim como se já estivesse escrito dentro do meu fígado, o único órgão que ainda não foi doado. Liguei para antigos contatos que Caio sempre subestimou, especialmente uma amiga minha, Maitê, que ele chamava de hippie metida empresária. Maitê era CEO de uma empresa de tecnologia voltada à saúde. E era exatamente quem eu precisava. "Letícia, você sabe que só pelo nome eu já quero investir, né?" Eu sabia. O trocadilho é forte. Ela riu. "E como está o ex?" "Indigesto. Mas ainda processando." Enquanto isso, Caio, bom, ele andava espalhando por aí que foi vítima de uma emboscada. "Letícia tramou tudo", ele dizia. "Usou a cirurgia para me manipular." E sabe o que foi mais engraçado? Quanto mais ele falava, mais ele se afundava. Porque, ao contar a história, ele mesmo confirmava cada passo da minha versão. Um conhecido em comum até comentou: "Cara, você tá basicamente dizendo que largou a mulher depois que ela salvou a vida da sua mãe?" Isso não é autodepreciação. Isso é um tiro no próprio pé com mira laser. A Remédia começou a ganhar corpo mais rápido do que eu imaginava. Conseguimos uma rodada de investimento inicial com a ajuda de Maitê. Os pitches foram afiados, as reuniões renderam frutos, e em pouco tempo, estávamos em manchetes discretas de portais da área de saúde. Nada extravagante. Nada espalhafatoso. Apenas o suficiente para que as pessoas certas vissem. Inclusive, o novo investidor que Caio estava tentando convencer a apostar na empresa dele, apostou na minha. Como? Simples. Ele conhecia Maitê. E quando viu o nome do meu projeto associado ao dela, entrou em contato com ela e cancelou tudo com Caio.
Letícia, esse investidor mandou te dizer que pessoas com coragem verdadeira merecem mais do que atenção, merecem confiança. Foi a primeira vez na vida que alguém valorizou minha coragem sem me chamar de louca. E isso doeu mais no Caio do que qualquer contrato perdido. Em paralelo, comecei a escrever um livro. Um rascunho de memórias chamado O Rim que ele jogou fora. Era um relato pessoal, sim. Mas também era um alerta sobre como tantas mulheres doam partes de si, visíveis ou não, em relacionamentos que não devolvem nem um copo d'água. E o mais irônico? O capítulo mais lido da versão de testes foi aquele chamado Cortei a relação, mas o rim ainda é meu e ele sabe. Dona Neide? Ah, sim. Ela continuava vivendo no apartamento que agora era meu. Um mês depois da alta, me ligou dizendo que o chuveiro havia queimado e perguntou se eu podia mandar alguém consertar. Claro, sogrinha. Posso mandar um encanador, um eletricista ou um despejo. Desculpa. Eu disse que vou resolver, pode deixar. Mandei sim. Um eletricista educado e um aviso contratual. Aluguel simbólico começará a ser cobrado em 30 dias. Se ela não quisesse pagar, estava liberada para procurar outro rim e outro teto. Ah, e sobre o divórcio? Assinado. Registrado. Arquivado. Com uma pequena anotação especial na última página, escrita por minha mão, só para ele. Fragilidade é amar alguém a ponto de se dividir ao meio. Força é sobreviver inteira mesmo assim. Caio não respondeu. Mas sei que leu. Porque o advogado dele mandou um e-mail pedindo para retirar a frase final do documento. Eu neguei. Ela continua lá. Página 23. Fonte Calibri, tamanho 12. E minha assinatura mais firme do que nunca. Você sabe, tem gente que prefere pensar que a vida é uma sucessão de acasos. Mas eu? Eu descobri que a vida é uma cirurgia feita sem anestesia, ou você aprende a costurar seus próprios cortes, ou vira estatística. E eu? Eu virei empresa. E virei dona da minha história. Há um ponto na vida em que a dor deixa de arder e começa a brilhar. Um tipo estranho de luz. Não daquela que ilumina os outros, mas daquela que nos revela a nós mesmos. Foi ali que me vi, não como vítima, não como mártir, mas como autora. E quando você entende que é a autora da sua história, não tem mais volta. A comédia ganhava força. Já tínhamos equipe, sede, parcerias com clínicas, e uma fila crescente de pacientes e doadores. Passei de a esposa que foi traída depois de doar um rim para a fundadora da primeira startup que trata a doação como algo emocionalmente humano. Na mídia, começaram a me chamar de a empresária que virou o jogo com um rim e uma pasta vermelha. E eu nunca amei tanto um apelido. Foi nessa fase que recebi um convite que, confesso, saboreei mais do que todos os vinhos que deixei de tomar com Caio por conta da dieta da mãe dele. Um evento de inovação em saúde. Painel principal. Tema: resiliência, ética e revolução pessoal. E adivinhe quem estaria na plateia? Caio. Não, ele não foi convidado. Mas soube do evento por amigos em comum e, claro, apareceu. Como quem não perde uma chance de se mostrar moderno, atualizado, e discretamente desesperado por visibilidade. Entrou de terno escuro, óculos sem grau e uma expressão de eu conheço ela desde antes da fama. Sentou no fundo. De onde sempre achou que podia controlar tudo, mesmo sem subir ao palco. Subi. Respirei. Olhei a plateia inteira, mas foquei nele. E comecei o discurso sem dar nome aos bois, mas dando rédea à história. Boa noite. Eu sou Letícia, e estou aqui para falar de como a dor pode ser um recurso. Como a traição pode ser matéria-prima. E como perder um órgão não é nada perto de perder a si mesma, mas é também uma chance de se encontrar. Houve um silêncio bonito. Quase sagrado. E então continuei. Anos atrás, eu fiz algo que muitos consideram impensável, doei um rim. Fiz por amor. E, uma semana depois, recebi de volta um pedido de divórcio. Não por causa da cirurgia. Mas porque, segundo ele, eu era frágil. Ponto. A plateia murmurou. Senti o arrepio. E sorri. E eu era, sim,
frágil ao ponto de ceder, de calar, de aceitar migalhas. Até entender que fragilidade, na verdade, é a falta de coragem de ser quem se é. E isso, eu nunca mais aceitei. Mostrei fotos do projeto, resultados, depoimentos de pacientes. Mostrei minha cicatriz. Não a física, mas a que hoje carrego com orgulho, a de não ter me deixado morrer por dentro só porque alguém me largou por fora. Quando terminei, houve aplausos de pé. Não porque o público me achava perfeita, mas porque se viam ali, em cada parte, em cada escolha. E Caio não aplaudiu. Caio saiu. Discretamente. Como um fantasma saindo pela porta da frente para nunca mais voltar para o enredo. Na semana seguinte, recebi um envelope por baixo da porta da sede da Rimédia. Sem remetente. Sem carimbo. Dentro, havia uma carta escrita à mão, e um pingente, o mesmo que Caio me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Atrás do pingente, uma única palavra: desculpa. Li a carta. Era curta. E mentirosa. Letícia, você venceu. E eu mereço. Espero que esteja feliz. Me perdoe se puder. Guardei o pingente numa gaveta. A carta? Joguei no triturador. Porque desculpas sem mudança são só palavras decoradas tentando limpar a sujeira sem esfregar. Dona Neide não me escreveu carta nenhuma. Ela mandou mensagem no WhatsApp. Você venceu, parabéns. Mas saiba que eu sempre soube que você tinha alguma coisa escondida. Só não achei que fosse tanta. Respondi com um áudio de 7 segundos, o som de uma descarga. Ela saiu do apartamento 2 meses depois. Disse que não se sentia em casa. Deixou a chave no tapete da porta, com uma nota de R$ 2 dobrada embaixo, talvez por birra, talvez por ironia. Eu emoldurei. Sim. Está pendurada no meu corredor. Meses depois, uma jornalista me perguntou: se você pudesse mudar alguma coisa, Letícia, o que seria? Pensei. Mas só por educação. Eu teria comido mais sorvete. E feito menos arroz integral por causa da dieta da sogra. Rimos. Mas era verdade. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher com cicatriz, sim. Mas com um olhar que não treme mais. Uma mulher que foi chamada de fraca e transformou esse adjetivo em combustível. Meu nome é Letícia. Eu doei um rim por amor. E ganhei de volta a chance de nunca mais me doar sem retorno. E se alguém um dia olhar para você e disser: você é frágil. Lembre-se de mim. E diga com um sorriso: mas até meu rim foi mais forte do que você. Fim.